Sou Matheus Silva, tive um acidente de trabalho onde me levou a cadeira de roda. Fiquei 6 meses e independente, foi um desligamento na coluna lombar. O médico desenganou, disse que se caso eu saísse da cadeira de roda, ainda assim ia ficar de muleta e puxar as pernas. No momento eu pensei, acabou tudo, acabou a vida, tudo que eu vim correr atrás e conquistar, tudo se acabou. A gente fazia entrega e carregando vidros, onde era para 4 pessoas carregar, a gente carregava de 2 pelo fato de ser poucos funcionários e onde veio ter o ocorrido. Matheus Silva, natural do estado do Pará, veio para o Amazonas em busca de uma vida melhor para a família. Logo conseguiu um emprego de ajudante de caminhão, mas por conta de movimentos repetitivos e tantos pesos, teve uma séria lesão na coluna. Por conta disso, viu os seus sonhos e objetivos se limitarem em uma cadeira de rodas. O Esporte Amazônia procurou o fisioterapeuta Darlison Reis para explicar mais a fundo sobre o caso de Matheus. Bom, o que aconteceu com o Matheus especificamente foi o seguinte: como ele trabalhava carregando materiais pesados, provavelmente ele carregou da forma errada, ou então um peso acima do permitido que só ele não aguentaria carregar. Quando o nosso organismo apresenta algum tipo de sobrecarga na região lombar, acontecem desvios. Esses desvios, eles são graduados em graus. E aí, acima de 5, em torno de 5,2, traz algum tipo de sobrecarga para a coluna lombar, né? Foi uma fase bastante difícil, né? Porque ele ficou praticamente sem andar e as coisas começaram a ficar difíceis. Eu também não trabalhava e era só ele para manter a casa, morando alugado, sustentar, pagar tudo. Porque a gente veio em busca de um futuro, de uma vida melhor para nós, para nossos filhos. E quando aconteceu isso com ele, ele ficou muito para baixo, muito deprimido mesmo. Aí foi quando eu comecei também a procurar um meio de ajudá-lo. Naquela circunstância que eu encontrava, não tinha condições de dar um futuro, tanto para o meu casal de filho, quanto para a esposa, e muito menos se autossustentar. Porém, vendo aquela situação, eu de imediato pensei que, assim, desistir de tudo, voltar para minha terra, e tinha acabado para mim. Mas um guerreiro nato nunca baixa a cabeça para os problemas. Mesmo com toda a dificuldade, Matheus viu no esporte o início de uma nova fase em sua vida. Uma luz para o momento tão difícil em que estava vivenciando. Para mim, conhecer e começar a praticar esporte foi devido à dependência de eu não ter condições financeiras de pagar um médico para fazer tratamento. Então, através dos amigos, eles me indicaram a capoeira pelo fato de trabalhar muito lombar, coluna, essas coisas. E a gente começou a ir pro Galera Nota 10, que até então existia. E a gente ia às 11 da noite, depois que eu saí do colégio, e ficava até às 2, 3 da manhã. Eu dava aula no projeto social, né, um programa, na verdade, do governo do estado, que era o programa Galera Nota 10. E o Matheus chegava lá, ficava sentado, ficava observando, mas não praticava, né? Não praticava. Na verdade, ele começou a procurar, né, já era pela parte da noite, foi que ele me falou, e foi através até de um irmão meu, que ele ficou, que ele ia, né, depois ele descobriu que era uma coisa de esporte que tinha à noite, no Galera Nota 10. Ele começou a ir com meu irmão e eu já não comecei a gostar. Aí foi um tempo também que eu comecei a trabalhar, né, para ajudar ele. Aí eu chegava às vezes 10 horas, ele já não estava em casa, estava para lá. Como já tinha muito tempo que ele chegava lá, eu cheguei com ele e falei: você não quer praticar? E ele falou, já foi explicando a situação dele, disse que não podia praticar nenhum esporte. No outro dia, ele disse: não, professor, vou fazer uma aula, vou tentar fazer.
Ele fez, gostou, no outro dia ele já ficou com vontade de treinar, disse que melhorou, que se sentiu mais melhor, né? Se sentiu melhor fazendo a capoeira, não ainda que tinha melhorado a lesão dele, né? Aí ele começou a ir, a praticar, eu não gostava muito, às vezes ele queria que eu fosse, ele não ia, quando ele não ia ele ficava triste. Aí foi que eu comecei a ir com ele para apoiar, na verdade. Eu não gostava muito, mas depois, vendo que ele se sentia bem, que ele gostava, e quando ele ficava em casa, ele ficava para baixo, eu ficava triste, aí foi que eu comecei a acompanhar ele nos treinos, mesmo muitas vezes chegando cansada. Mas mesmo assim, eu ia com ele para dar um apoio, para dar uma força a mais. Todo começo é difícil, mas a cada dia, a cada passo que eu caminhava no decorrer da capoeira, eu via o bem que o esporte estava trazendo para a minha vida, para mim, para a minha família. Às vezes a gente, sem perceber, com o esporte, a gente até se surpreende com o que é capaz, né? Com o que o esporte é capaz de fazer. Com o tempo, com o conhecimento, com a vivência que a gente foi tendo, eu fui percebendo, né, que se a gente se aprofundar mais, estreitar mais a nossa relação do professor com o aluno, a gente começa a identificar valores, muitos outros valores que o esporte pode fazer com uma pessoa. Treina todo dia, toda hora, come e bebe treino, porque isso vai te ajudar a esquecer esse problema, a passar a superar. E graças a Deus ele aceitou o conselho, se jogou no treino, se jogou nos treinos. E aí, graças a Deus está rendendo frutos aí. Matheus não se limitou apenas à capoeira. Com o fim do projeto em que ele participava, procurou em uma outra modalidade a continuidade do seu objetivo. E dessa vez, no Muay Thai. Então, nesse período, como eu fiquei dependente do esporte, o esporte passou a ser um remédio para mim, eu logo em seguida conheci o professor Raul, do Muay Thai, onde eu contei minha história para ele, tudo que tinha acontecido, e ele me apoiou, pediu que eu fosse fazer um teste na academia, e foi fazer o teste, e desde então me apoiou e hoje continua me apoiando até hoje. Capoeira, Muay Thai, e você deve estar se perguntando, isso não é muito para um ex-cadeirante? Meu amigo, mas ele não parou por aí não. O cara entrou pro MMA e vem arrebentando nos octógonos. Conta aí, Matheus, como está o seu cartel? Meu cartel, como eu sou recente, estou 2 anos no esporte e estou com 3 lutas no MMA, 2 vitórias e 1 derrota. Agora nos explique como surgiu a oportunidade de ir lutar no México. A oportunidade no México surgiu através do professor Raul para lutar o evento lá que é México versus Brasil, e através dele as oportunidades têm abrido portas para mim através do professor Raul. A depender de mim, assim, eu apoiá-lo em tudo que for possível, mesmo agora que ele está com um objetivo e vai para o México, a gente vai ficar, entendeu? Mas vamos ficar aqui orando e torcendo para ele que tudo já deu e que Deus sempre esteja em primeiro lugar e levando e protegendo ele nas lutas e nas dificuldades que ele encontrar por lá. E esse evento ele abre portas direto para Jungle Fight e UFC. A gente está trabalhando acima disso e treinando forte a cada dia, porque a gente sabe que o mundo afora vê os brasileiros como um chão, um bom de jiu-jitsu. E a gente tenta ao máximo surpreender os nossos adversários. Não há luta fácil, não tem aquela questão de treino forte, luta fácil, toda luta é luta, então tem que se preparar ao máximo e dar o melhor. Parazinho Capoeira, mano, eu fiz uma canção dedicada pra você, espero que você goste. Essa aqui é pra fazer sua entrada com ela, moro? Ouve aí. Hey, Eliseu Crazy. Ouve aí, meu mano. Preparado pro combate, um pé no chão, muita dedicação, ataque eficaz com uma fúria de um leão. Parazinho Capoeira é sujeito vitorioso,
à frente, o Todo-Poderoso ajudando a vencer. E não esquece de agradecer pra não perder o apoio daquele que tem todo o poder. Atenção, o espetáculo vai começar. O guerreiro aqui citado é do oeste do Pará. Vai, pronto pra vencer, pronto pra vencer, pronto pra vencer. Ele vai pronto pra vencer, Que esse é um grande exemplo de superação, ninguém duvida. Com muita força de vontade de vencer na vida, Matheus conquistou não apenas títulos, cinturões, mas também a grande autoestima de volta. A dignidade de um pai em poder ajudar sua família e assim trazer orgulho para todos aqueles que um dia acreditaram que um guerreiro mesmo ferido não perde a capacidade de lutar e vencer. E qual o seu recado para quem se encontra em uma situação semelhante à que você viveu? Acreditar em si, acreditar nas pessoas que estão ao lado, que querem bem e jamais abandonar o que gosta de fazer. Matheus, que agora caminha com seus próprios pés, trilha um novo rumo de conquistas e vitórias.